Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que isso, eu contando parabéns, eu faço aniversário de 70, tá louco? Não é seu aniversário, mas é aniversário da Insider, meu amigo. Eu tô com a minha Insider aqui, ó. Que não desamassa no corpo, não faz pizza. Eu também tá com a sua. Eu tô, é bonitona, né? Aliás, tem uma promoção pra gente lá ainda, porque eu tô precisando comprar uma pro meu genro. E a minha filha deu pra ele o tamanho errado. Claro que tem. Cupom Arnaldo Etirone, como sempre, já ganha um descontão bacana na Insider, entendeu? Promoção do aniversário da Insider também. Ah, e quando que eu posso comprar? Porque no final do mês tem outro aniversário, não meu, de outra pessoa, pra comprar mais uma da Insider. Você tem até o fim do mês pra comprar, que é a promoção do aniversário da Insider, mas se você comprar lá já. Então tá bom, tá fechado. Vou comprar imediatamente. Compra uma pra mim também. Pra você não. Senhoras e senhores, estamos de volta. Eu, no meio do deserto com ela, minha Insider. Como ela foi guerreira aqui, hein? Sensacional. Arnaldo também contar com a dele, vocês já viram aí. Então, Insider, hein? Vai na Insider e tamo junto. Tô aqui, mais uma vez, porque nesse domingo tem Sansão. São Paulo e Santos, no Morumbi. Pressão ainda sobre o Zubeldia. Santos sem Neymar, se machucou de novo. E a gente tem muito a falar, porque tem o do fantasma Dorival rondando por aí, ia acertar com o Corinthians, não acertou, tá por aí. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, que tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO. Eu e o Arnaldo já palpitamos na KTO, e você pode ver o nosso palpite lá no Instagram, Arnaldo Tirone 1. Demos nosso palpite. Então, clica aqui nesse QR Code ou no link que está na descrição e dê o seu palpite também na KTO. Muito bem, Arnaldo. Jogo de altíssima pressão, clássico, São Paulo e Santos. Santos sem Neymar, São Paulo sem todo mundo, ninguém volta. Dos machucados, ainda perdeu o Caleri. Muitos desfalques, hora da molecada, o que vai ser? E fora a pressão sobre o Zubeldia, né? É isso, né? Salve Tirone, salve galera. É o clássico que o São Paulino tanto queria, né? Um jogo às 4 da tarde, né? Sim. Mais de 47 mil ingressos vendidos por antecipação, vai bater os 50 mil, vai ter bastante gente, domingo de Páscoa. Porém, a questão para conseguir a primeira vitória no campeonato, são 4 empates até agora, não perdeu, mas não ganhou, é complexa, porque não tem tanto jogador assim, levando em consideração que na quarta, o São Paulo já tem um jogo pela Libertadores muito importante no Paraguai contra o líder Libertad. Normalmente, antes de jogo da Libertadores, né, foi assim contra o Tajeres, foi assim contra o Alianza, o Zubeldia dava uma segurada na escalação, né? Tipo, ele não preservava um ou outro jogador mais desgastado e tudo mais, né? O problema é que agora não acho que é um pouco de... Não dá para se dar o luxo de fazer isso, porque não tem muito jogador. Não né? tem, e tem a pressão também, né? Imagina. E tem a pressão, mas eu não sei, assim, além dos desfalques confirmados, né? O Caleri é o mais novo, não joga mais a temporada. O Luiz Gustavo, que talvez não jogue mais a temporada. O Pablo e o Lucas, que estão se recuperando mais rapidamente. E o Oscar, que ainda não tem prazo. O Zubeldia, talvez um ou outro jogador que estiver num limite de contusão, ele guarde para quarta-feira. Mas aí, assim, né? Se sair um zagueiro, entrar outro, sair o lateral esquerdo, entrar outro, eu acho que é nada muito profundo. Não tem muito para onde correr, né? Não tem muito para onde correr, né? Agora, volante, por exemplo, não adianta. Só se o cara, sei lá, não... o Negruti amanhã, sei lá. Pois é. Então, é isso. Você até perguntou a hora da molecada, é que qualquer opção nova, praticamente qualquer uma, significa a entrada de um garoto, né? O primeiro volante seria o Negruti. Se ele quiser voltar ao esquema com os 2 pontas, o Lucas Ferreira não começou jogando contra o Botafogo, pode ser uma opção, né? Para começar jogando contra o Santos. Matheus e até o Rian Francisco, não para começar, mas imagino que ele vai jogar contra o Santos, porque agora ele passa a ser o reserva imediato do André Silva, né? Sim. E além disso, né, Tirone, ele puxou essa semana por necessidade o Luca, que é o outro atacante da
categoria de base, que é uma das grandes esperanças do São Paulo para o futuro. Mas o Luca ainda é da geração 2007, então ele é mais novo que o Rian, que o Lucas Ferreira, etc. e tal. Ele ainda não completou 18 anos, tem 17. Vai ser relacionado por necessidade, né? Porque o São Paulo tem pouco jogador, ele é o mais um da base que ficará no banco contra o Santos, e alguns podem começar jogando. 50 mil pessoas, para a previsão de 50 mil pessoas, espero que todo mundo empurre o time. Né, que vá, ajude, porque tá precisando, né? Acho que esse é o negócio. Dá para pensar numa escalação possível? Cara, eu acho que nesse negócio não tem muito para onde correr. Eu acho que a dúvida é, se você pegar os últimos jogos, se o São Paulo vai jogar naquela linha de 5 barra linha de 4 híbrida do Rio, né, com o Cédric e Ferrarese, né, fazendo aquele revezamento, ou se o São Paulo vai para as escalações que fez na maioria dos jogos em casa, recentemente, que é com os 2 pontas, Ferreirão e Ferreirinho, né? Tirando um lateral ou um zagueiro. De resto, não vejo muito por onde mudar, né? Nem tem muita peça para isso, né? Se o Lucas Ferreira começar jogando, ele que está fresquinho, né? Não foi utilizado só no final do jogo contra o Botafogo, significa que alguém de trás vai perder o lugar no time. Ou até, isso foi utilizado menos vezes, né? Ele pode jogar também no lugar do Alves e o São Paulo jogar no 3-4-3, mas isso foi pouco utilizado pelo Zubeldia até agora. É curioso, a gente está falando possibilidades e tal, a gente não fala muito no Luciano, que com tantos desfalques, né? Lembra? O quarteto era Oscar, Sim, Lucas, Caleri e Luciano. Agora o Luciano só sobrou o Luciano dessa galera. E não está jogando como titular com os 3 machucados, né? Então Exato. a gente não sabe exatamente. O Luciano só jogou um pouco contra o Botafogo, entrou mal, mas é outro jogador que não está arrebentado pela partida anterior, né? Poderia ser uma opção. E nos volantes, eu fico com receio os volantes, quero até bater na madeira aqui, porque os caras estão jogando todas, né? Alisson e o Alisson Antônio, joga todas e o Marcos Antônio está jogando todas também. Exato. O Bobadilha começou a entrar um jogo ou outro. A única coisa que eu temo mesmo é quando jogam Alisson e Bobadilha e Marcos Antônio sem o Alisson, sem o primeiro volante. Aí realmente é osso. Acho que essa vulnerabilidade do time, muita gente tem falado, não, porque o São Paulo não encontra mais o equilíbrio defensivo. Mesmo com 3 zagueiros, para mim é desde que saiu o primeiro volante, né? Desde que saiu o Luiz Gustavo, o São Paulo começa a ficar muito vulnerável nessa situação, e é assim. Fato, né? Não tem volante, gente. Não tem volante. O São Paulo está jogando sem volante. O Santos tem os 2 desfalques por lesão muscular, os 2 jogadores mais criativos, né? O Soteldo e o Neymar. Mas o Santos, curiosamente, tem muita opção para reposição. Mais jovens, talvez com mais físico. No lugar do Neymar deve jogar o Rollreiser, que veio contratado, né, do Benfica de Portugal. E no lugar do Soteldo já está jogando o Barreal, que fez gol até contra o Atlético Mineiro. O Santos está sendo comandado interinamente pelo César Sampaio, né? O Santos, exatamente, comandado pelo César Sampaio. O jogo é osso. Eu faço um apelo à torcida. Apoie o time. O time precisa muito. Muito apoiar o time nesse momento que não tem. Cara, eu fico pensando assim, um time sem seus 3, 4 principais jogadores. O Caleri, Lucas, Oscar e Pablo Maia. Exato. Sei lá. E o reserva do Pablo Maia. Qualquer time aí, né? Não tem. O Corinthians sem Garro, Yuri Alberto, Raniel e Memphis. Né? Por exemplo. Enfim, então precisa muito da torcida. Quem apita o jogo, hein, Arnaldo? Eu gosto, você odeia. Hilton Pereira Sampaio. Puta que é o árbitro mais experiente do quadro, né? Vai apitar o jogo do São Paulo com o Santos. Não é um árbitro paulista, né? Ele é da Federação Goiana. Até porque o Klaus apitou o jogo do Flamengo com o Vasco, né? Então é o Hilton Pereira Sampaio. Não é um árbitro que se intimide com pressão da casa, né? Com o estádio cheio. Já é um árbitro bem rodado. Né? Não é caseiro. Hoje era um bom jogo para ter árbitro caseiro, se bem que é clássico, né? Um pouco diferente.
Agora, em que pese todas as questões de desfalque, São Paulo completamente esfacelado, existe o fantasma chamado Dorival Júnior na área. Vai acertar com o Corinthians, né? Parte da torcida do São Paulo ficou, o cara vai levar o Dorival antes da gente, uma loucura, tal. Ele negou que está negociando com o Corinthians, né? Também não está negociando com o São Paulo, disse ele. Mas o fantasma tá aí, né, Arnaldo? Já tinham me falado, tá aí, ele não assinou com ninguém, ele vai trabalhar quando ele topar um convite interessante. Eu conversei com pessoas ligadas ao Dorival na semana passada, antes mesmo do Ramon Dias cair no Corinthians, e eles me disseram o seguinte, que ele não aceitaria nenhum convite até a Páscoa, não sei se é algo religioso, né? Mas então... a Páscoa é domingo, né? É domingo. Tudo é domingo, né? O prazo dado, a garantia dada pela direção do São Paulo, que na verdade, né, Tirone, só para a gente voltar um pouco na situação do Beldia, depois a gente vai para o Dorival. Aquela garantia do Belmonte, ele vai descer o ônibus com a gente no clássico Morumbi, com o Santos no Morumbi, não é exatamente uma garantia apenas até o clássico, né? A direção do São Paulo tem aprovado... Mas também é uma forma meio cômoda de falar, né? Claro. Então, o cara vai falar até o final do ano, né? Não soou como garantia nenhuma, né? Mas a minha apuração, a direção do São Paulo está satisfeita com o trabalho atual do Zubeldia na escassez, sobretudo na escassez. Agora, é aquilo. O estádio tá ficando... São 3 jogos seguidos com o time vaiado, né? Sim. E muita pressão no técnico, né? Que perdeu as estribeiras lá com o Gabriel Sá no último jogo, etc. E tal. Tem muita coisa envolvida em relação ao Zubeldia nesse jogo. E acho que só uma vitória vai dar um pouco de tranquilidade. Acho que isso, para o Zubeldia ter um respiro real, podia ter acontecido contra a Aliança, não aconteceu, voltou 10 casas. O São Paulo precisaria vencer o Santos de alguma forma e pelo menos empatar no Paraguai. Exatamente. Aí começa a voltar alguns jogadores e ele cumpre um papel, se cumpriria um papel assim, de invencibilidade nos 2 torneios e de uma posição confortável. Recupera o prumo, vamos dizer assim. Exato. Mas em relação ao Dorival, que eu estava te falando da conversa, não aceitaria até domingo. E essa pessoa que trabalha com o Dorival me disse: o Dorival gosta muito, mantém contato, conversa com o Zubeldia. Ele gosta do Zubeldia. Sim. Parece que o Dorival só é amigo dos técnicos brasileiros, mas falou especificamente do Zubeldia. Então o Dorival não negociaria com o São Paulo com o Zubeldia empregado. Certo. E a questão do Corinthians me espantou mesmo, porque na sexta-feira todos os setoristas do Corinthians estavam dando com um acordo certo. Eu falei, galera... Ele desmentiu, né? Ele veio a público desmentir. Então é assim, o nome está ainda na praça, como você falou. Sim. E veremos como nós vamos ter o desfecho no domingo, né? Depois de São Paulo e Santos. Muito bem, então deu seu palpite na KTO. A gente já deu, eu e o Arnaldo já demos o nosso palpite. Nesse domingo tem São Paulo e Santos, eu já em terras brasileiras, hein? Já vou avisando. Sim, eu lá no Morumbi, para tentar buscar os 3 pontos necessários que tornariam a série do São Paulo sem derrota numa série positiva, né? Se você ganha do Santos, você fica 5 jogos sem perder e com uma vitória e dá uma pulada na tabela. Se você não ganha, aí é possível até você fechar a rodada na zona de rebaixamento, né? Mas vai ser osso, gente. Não pensa que vai ser mole. Osso. Eu acho vai ser bem osso. Se é que eu tenho esse direito, apitou o início, apoio, espera para, sei lá, se for o caso vaiado, depois que o juiz apitar. Tem acontecido isso, né? As cornetas, as vaias têm sido pós-jogo, né? A organizada está muito ciente desse momento, né? Independente, e a Dragões também. Então eu imagino que durante o jogo tenha o apoio o tempo todo. Vamos ver se dessa vez o time consegue ganhar. Então é isso. Nesse domingo tem jogo, Sansão. Live logo depois. Live em seguida. É isso. Valeu. Zoom, garotos. Balõezinhos na altitude subindo.